Alô? Boa tarde, já são 18 horas. Boa noite, prezados alunos. Destacamos nesse momento, eu esqueci de compartilhar a tela, apenas retornando, destacamos que vamos iniciar a nossa sexta aula com essa tela que eu partilho nesse instante para vocês aqui. A tela vai aparecer aulas 6 e 7, porque eu preparei material para 2 aulas, está aí, né? Vocês veem o título aí, aulas 6 e 7, combustíveis renováveis. No entanto, vou dar a aula 6, né? E envio esse material em PowerPoint depois para vocês. Um importante ponto a observar para vocês, por conta de estar com a voz ainda meia instável, um pouco de dor na garganta e tentando retomar minhas atividades, eu escolhi, e peço essa permissão para vocês, né, de dar apenas uma aula. Então, não tive como dar aula de sábado, estava bem prejudicado mesmo, e hoje estou iniciando essa volta à minha fala, né, e vou deixar essa aula única hoje, na segunda-feira, como sendo a aula de sábado, da turma de sábado, e que essa aula sirva também para a aula de amanhã da turma de terça-feira. Isso é excepcional nessa semana para evitar. No sábado eu não tinha condição de falar mesmo, mas enfim, estou falando devagar, com cuidado, com receio de alguma tosse, de alguma piora, mas resumindo, essa aula servirá para a turma de sábado, da aula que eu não dei, e para a turma de amanhã, na terça-feira, dizendo que não darei também a aula presencial. Vou unificar essa aula gravada, vou colocar no grupo para vocês e postar no Google Classroom, e vou atualizar o Google Classroom amanhã também. E, claro, num próximo encontro, no próximo sábado, na próxima terça, a gente normalizando a aula 7, eu dedico um espaço maior para a aula, para que eu possa tirar dúvidas na medida em que estou colocando essa aula 6, uma única aula para as turmas de sábado e de terça, e sem esclarecimento de dúvidas online. Então, vou dedicar um tempo maior, diminuo um pouquinho, faço a aula 7 mais rápido um pouco, e abro um espaço maior para tirar dúvidas das aulas 6 e 7, no próximo sábado, na aula 7, na próxima terça, na aula 7. Então, estamos falando especificamente aqui da aula 6, né? E essa tela é bem interessante, porque ela mostra exatamente essa produtividade média por hectare de várias das chamadas oleaginosas, né? São vários vegetais que têm esse nome genérico, principalmente pela razão de poderem gerar vários óleos conhecidos. Babaçu, dendê, pinhão manso, pequi é menos conhecido, mas tem uma produção nacional razoável. A macaúba, a soja, o Brasil entre os grandes do mundo aí. Girassol, mamona, amendoim, algodão, couza ou canola, enfim, todos esses óleos vegetais que são triglicerídeos, né? Podendo ser convertidos em combustíveis renováveis, título do nosso curso aí. Eu escolhi iniciar, né? Escolhi iniciar por essa bela imagem aí, com esse quadro de produtividade média por hectare dessas oleaginosas. E falando agora especificamente dessa aula de hoje e da próxima, estamos abordando processos de conversão da biomassa, especificamente os processos termoquímicos, visto que na aula anterior, que foi a aula 5, falamos dos processos fermentativos, né? E falamos também da transesterificação, e falamos do biogás. Enfim, na aula anterior tivemos, fazendo um link com a aula de hoje, a aula anterior, processos biológicos. E hoje, e na próxima aula, os processos termoquímicos. E aí, ainda passando essa organização para vocês de aulas, hoje, aula 6, repetindo que estou unificando nessa aula gravada as aulas do sábado
e da próxima terça, de amanhã, né? Hoje, aula 6, incineração e combustão e gaseificação e Fischer-Tropsch. É um processo que é, na verdade, casado com o processo de gaseificação. Esses dois temas, que são bem extensos, mineração e combustão, e mais extenso ainda, gaseificação e Fischer-Tropsch, eu tento resumir na aula de hoje, aula 6. Na aula da próxima semana, falaremos de liquefação hidrotérmica e os dois casos de pirólise, portanto, aula 7. Né? O que destaco desses 5 assuntos aí? 2 na aula 6, né? E 3 na aula 7. Eles, em geral, têm um grande objetivo de esquentar a biomassa, né? Por isso chamados processos termoquímicos, e gerar produtos que acabam sendo nas 3 fases, gera-se produtos sólidos, líquidos e gasosos, mas se tem um objetivo maior, eu diria que é um objetivo, com as vantagens do estado líquido, de priorizar a geração de combustíveis renováveis no estado líquido. Então, vamos falar muito de liquefação, de gerar combustíveis líquidos, né? Mas repito que sempre ocorre também frações gasosas e frações sólidas. As frações gasosas, elas podem ser convertidas a líquido, então isso vai gerar um processo que chamamos GTL, Gas to Liquid, né? O Fischer-Tropsch e a gaseificação, esse par, nós vamos explicar, permite essa primeira geração de gás e, em seguida, os gases gerados são convertidos para combustíveis líquidos pelo processo Fischer-Tropsch. Né? Então, por isso, se chama aqui de liquefação indireta. Por que indireta? Porque primeiro foram produzidos gases a partir da biomassa, né? Então, recordando, se esquentou a biomassa, por isso um processo termoquímico, estou falando da gaseificação. Se esquenta a biomassa, os produtos gasosos sofrem um processamento, que tem esse nome difícil aqui, Fischer-Tropsch, e esse processo Fischer-Tropsch conduz esses gases gerados, né, no aquecimento da biomassa, de novo para o estado líquido, por isso que é gas to liquid, e por isso liquefação indireta. Né? Destaque que houve aqui uma oxigenação parcial. Na próxima aula 7, o processo de liquefação hidrotérmica, e as duas pirólises, eles têm em comum o quê? A aula 7 vai ter em comum que são processos termoquímicos, todos ocorrendo na ausência de oxigênio. E a liquefação hidrotérmica ela vai ser chamada de liquefação direta. Vamos ver isso na aula 7, mas de forma introdutória, a liquefação hidrotérmica ela tenta repetir a gênese do petróleo. Nas condições em que o petróleo foi gerado em milhões de anos, se tenta reproduzir em escala industrial, a princípio em laboratório, depois numa planta industrial, as condições que a partir da biomassa se gerou petróleo. Então, daí o nome liquefação hidrotérmica, a gente fala isso na próxima aula. Então, o foco da aula de hoje seria o quê, gente? Os processos de conversão da biomassa, especificamente a gaseificação e o Fischer-Tropsch e a combustão. Aqui uma visão geral, né, dos processos de conversão térmica e de conversão biológica e de conversão mecânica. Conversão mecânica seria a ideia da prensagem, gerando óleo vegetal, enfim, gerando os combustíveis renováveis. Especificamente em aulas anteriores, na aula 5, falamos da fermentação e da digestão anaeróbica, que foram processos de conversão biológica. E hoje, na aula que vem, os processos de conversão térmica. Hoje falaremos de gaseificação, Fischer-Tropsch e combustão, e incineração também. E na aula que vem, a aula 7, pirólise e liquefação. O que importa desses processos todos? Todos geram bioóleo, gás, calor, etanol, biogás e óleo vegetal. As setas, em sua maioria, convergem para o título do nosso curso, que são os combustíveis renováveis. Mas no caminho, e isso é importante porque gera valor econômico nesses processos de conversão todos,
Então, além, né, vou colocar assim, do combustível renovável, se pode gerar, sim, eletricidade, calor, né, um gera o outro, e também uma quantidade grande de produtos químicos que poderá substituir a petroquímica na sua totalidade em anos posteriores a 2050, quando acreditamos que esse processamento todo da biomassa, esses combustíveis renováveis irão gerar, né, grande quantidade de produtos químicos, fazendo uma analogia com o que hoje gera a petroquímica, ou seja, produtos químicos que serão substitutos da petroquímica atual e eles virão a partir da biomassa. Resumindo, esse quarteto aqui, né? Calor, eletricidade, produtos químicos substituindo a petroquímica e o objeto do curso, os combustíveis renováveis, todo esse canto direito aqui podendo ser suprido, podendo ser alimentado no mundo inteiro e no Brasil pela biomassa. Fiz um destaque de 1 e 2 aqui, que desses processos que falamos, os processos de conversão, botei 1 em Romanos, são priorizados na Europa, no Canadá e no Japão. E no Brasil e nos Estados Unidos, isso com números de hoje, temos maioria de conversão biológica, claro, porque o álcool, né, no Brasil e nos Estados Unidos tem grande produção de etanol, via, né, fermentação, via plantio, né, área para plantar. Então, nos Estados Unidos e no Brasil, essas áreas agrícolas extensas permitem uma prevalência da conversão biológica sobre a conversão térmica. Só uma curiosidade aí. E aqui uma visão dos processos de conversão em relação à quantidade de oxigênio, em relação ao excesso de ar, a falta do ar, do oxigênio e a ausência do ar, né? Então, pense que para queimar precisamos de O2. Se tivermos O2 em excesso, teremos os processos conhecidos como os processos... Desculpem, gente, a tosse aí. Como processos de combustão. Se tiver excesso de ar, processo de combustão, incineração. Se tiver falta do ar, processo de gasificação. Né? Os processos de combustão gerando calor, os processos de gasificação gerando o que a gente chama de gás combustível ou singás, ou gás de síntese, falaremos muito dele. E, a partir do gás de síntese, a síntese de Fischer-Tropsch. E, enfim, os motores. Né? Na aula que vem, falaremos dos processos termoquímicos que ocorrem na ausência de ar, a pirólise e a liquefação hidrotermal, que prioriza produtos líquidos que podem sofrer refino e chegar, enfim, nos motores a combustível, nos motores a combustão. Então, o resumo desse quadro: excesso de ar. Na queima, você empurra para o processo de combustão. Pouco ar em quantidades menor do que a desejada, gasificação. E ausência de ar, atmosfera isenta de oxigênio. Aula que vem, pirólise e liquefação hidrotermal, ou hidrotérmica. Falando um pouquinho da incineração e combustão, definição são métodos de tratamento de resíduos e geração de calor, né? Enfim, a tratamento de resíduos, buscando o conceito da incineração, e a geração de calor, a combustão. Consistem ambos, né, na queima de sobras, é a incineração, ou na queima da biomassa, é a combustão, usando fornos e usinas próprias. Ocorrem sempre, é regra isso, em altas temperaturas e associados ao oxigênio em excesso, né, em relação àquele necessário para a reação de combustão. Essa junção promove a formação de cinzas, reduzindo em muito o volume de resíduos. E no caso da incineração, a vantagem é destruir micro-organismos patogênicos, né, causadores de doença, e a incineração muito associada ao lixo hospitalar e ao lixo industrial. Numa visão esquemática aqui do processo de incineração, o importante fato aqui, observação a ser pontuada, de que o depósito de RSU, resíduos sólidos urbanos. Então, pode e deve o processo de incineração, essa imagem é bem sugestiva,
estar associado à coleta de resíduos sólidos urbanos, que estão no lixo das grandes cidades, né? Então, por exemplo, nesse lixo você pode ter separação de material ferrosos e ser um retorno à siderurgia, o que tem um excelente papel ambiental aí e até de reciclagem. Você pode ter uma caldeira que gera a produção de eletricidade e o tratamento desses gases para que não sejam jogados direto na atmosfera. E ainda o que for inservível, né, as escórias, serão objeto de aterro de resíduos perigosos. Enfim, isso, a incineração, dá um tratamento adequado ao lixo, no sentido de reduzir volume e de dar um tratamento ambientalmente correto ao lixo. Ainda falando da incineração, ela é uma queima, falamos, com excesso de oxigênio, no qual os materiais à base de carbono são decompostos. Perceba a temperatura aqui, ó, desprendendo calor em torno de 800 graus e gerando um resíduo de cinzas. Falamos do excesso de oxigênio, destacamos aqui que é em torno de 10 a 25% acima do necessário para a queima de resíduo. Quer dizer, em resumo, seria um oxigênio a mais para garantir que tudo foi oxidado, né? Foi queimado. O que é adequado ao processo de incineração? Resíduos orgânicos ou outros resíduos. O detalhe, uma proibição aqui, com teores de cloro nunca maiores que 30% em peso. O cloro seria inadequado a esse processo aí, gases e materiais contendo cloro. Desculpe, gente. Os resíduos que apresentam... Seria adequado a incineração a resíduos, em geral, que apresentem, né, poder calorífico maior que 4.700 quilocaloria por grama, e aí vários resíduos estariam incluídos nesse perfil aí. Ainda os principais produtos da incineração: CO2, vapor d'água e monóxido de carbono, alguns gases ácidos, alguns compostos orgânicos, os próprios hidrocarbonetos, e aqui venenos gasosos, né, que são as dioxinas e furanos, que receberão um tratamento adequado nos produtos da incineração. Vantagem, resumindo as vantagens da incineração: redução drástica do volume dos lixos em geral, uma redução também enorme do impacto ambiental, acaba que passamos a ter um controle de emissões, a retirada de bactérias, vírus e diversos compostos, com o nome genérico aí de destoxificação, e o aspecto energético, que é a geração de vapor e eletricidade. Falando um pouquinho da combustão, a lembrança de que a utilização mais antiga da biomassa, né, é útil na produção de calor e geração de vapor em caldeiras, movimenta turbinas e gera eletricidade. Vantagem enorme, o baixo custo. Desvantagem enorme, gerar gases de efeito estufa. É o defeito da combustão. Quando que a combustão começa a ser gaseificação? E aí passa a interessar diretamente no nosso curso, né? Ou seja, especificamente na produção de combustíveis renováveis. Essa tela é bem importante. A reação entre o combustível e o ar, se for colocado mais ar do que o necessário, então pense que você tem uma reação química que tem uma quantidade de ar necessária exata, que a gente chama de quantidade estequiométrica. Se tiver mais ar do que o necessário, a temperatura da chama diminui. Vejam que curioso, podendo chegar ao apagamento. Isso é chamado mistura pobre, quando tem muito ar e pouco combustível. O contrário, né, o oposto, também, que é chamado mistura rica, vai gerar falta de oxigênio na reação. Os dois casos são indesejados, né? Então, o processo de combustão ocorre, na verdade, com a razão ar-combustível próxima da estequiométrica. Não pode ter nem falta de ar, nem excesso de ar, ou, no máximo, um pequeno excesso de ar. Ou seja, essas quantidades de ar, em relação ao combustível, tem que ser muito bem regulada, para garantir o quê? O consumo de todo o combustível. Então, para consumir todo o combustível, os processos de combustão devem utilizar misturas levemente pobres. O que significa isso? Com pequeno excesso de oxigênio. E aí, o processo de gaseificação acontece em misturas com muita falta de ar, em misturas ricas, né? Então, conceituamos aqui a gaseificação,
Recordando aquela tela inicial, lembram? A gasificação é quando exatamente existia pouco oxigênio para o total de combustível presente. O excesso de oxigênio, então, em resumo, é a combustão. A falta de oxigênio, a quantidade de oxigênio menor que a estequiométrica, seria a palavra certa, gera a gasificação, que é o que passamos a estudar agora. Então, a gasificação são reações termoquímicas de um combustível sólido, nosso foco, a biomassa, o carvão pode ser utilizado na gasificação, mas como estamos falando, né, no nosso curso de combustíveis renováveis, o nosso foco está na gasificação da biomassa. Na presença de ar, de oxigênio, percebam, sublinhado em amarelo, marcado, destacado, em quantidades inferiores à estequiométrica, ou seja, menores que um mínimo teórico para combustão. Isso vai levar à formação de vapor d'água e outros gases que poderão ser usados como fonte de energia térmica e elétrica para a síntese de produtos químicos e o nosso grande foco da aula de hoje, a produção de combustíveis líquidos, ou seja, o tal do processo Fischer-Tropsch. Aqui uma visão bem inicial, né, de que se pode, no queimador, no forno de gasificação, queimar carvão, claro, ou queimar biomassa, mas tem que haver a injeção de ar, né, e o que importa para seguirmos falando da produção de combustíveis líquidos, processo Fischer-Tropsch. O que importa é sabermos, eu destaquei isso nesse retângulo azul, de que os dois gases, dentre outros que são gerados na gasificação, os dois gases de interesse que serão convertidos em combustíveis líquidos é o monóxido de carbono e o hidrogênio. Então, gravem isso, porque passo na aula, agora, a partir de agora, a falar o tempo todo de gás de síntese, né? Ou syngas em inglês, ou ainda gás combustível, você vê em alguns textos, mas principalmente é usado a palavra gás de síntese. Ele será usado para produzir hidrocarbonetos, e isso, claro, a partir de catalisadores. Vamos falando devagarinho do processo Fischer-Tropsch. Mas, em resumo, e nessa tela inicial, a gasificação é a queima da biomassa, gerando vários gases. Estamos focando nos dois, o monóxido de carbono e o hidrogênio, a partir dos quais se produzirá, por meio de catalisadores, combustíveis líquidos. Aqui uma visão geral da gasificação, mostrando que ela pode, por exemplo, alimentar uma central de distribuição de eletricidade, né, no que a gente chama de cogeração, né, ou seja, a gasificação gera energia, além da possibilidade, nosso foco, de gerar combustíveis líquidos. Então, dando uma lida, é bastante teórico isso, mas importante essa teoria, a gasificação termoquímica é a conversão por oxidação parcial a temperatura elevada de uma matéria-prima, e aí estamos falando da biomassa, rica em carbono, e outros tipos de biomassa, uma mistura combustível de gases, chamado gás de síntese. Voltando, vou repetir isso o tempo todo, o gás de síntese é a mistura CO mais hidrogênio. Esse gás, a mistura CO mais hidrogênio, pode ser queimado diretamente, por isso ele é chamado também gás combustível, ou usado na produção de plásticos, e até transformado em combustíveis líquidos. Então, percebam que eu numerei aqui, gente, 1, 2, 3. Então, 3 usos iniciais e importantíssimos desse gás de síntese. O uso 1, ele sendo simplesmente gás combustível. Claro, por que ele é gás combustível? Se é uma mistura de CO e hidrogênio, já aprendemos no curso que o hidrogênio é o grande combustível. Então, esse gás de síntese, tendo percentuais grandes ou médios já de hidrogênio, ele já tem um poder de queima, né? Ou seja, pode ser queimado diretamente e vai ter um bom poder calorífico. Pode ser usado, na produção de plásticos. E o foco do curso, transformado em combustíveis líquidos renováveis. Por exemplo, como metanol e gasolina. A oxidação parcial pode ser realizada usando ar, oxigênio, vapor ou uma mistura deles. Como o ar é a tecnologia mais usada, evita custos e perigos da produção com o uso do oxigênio puro. Na prática, na indústria, gente, não existe oxigênio puro, né? O ar fornece o oxigênio necessário aí.
O produto final contém monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrogênio, marquei, metano, vestígio, isso o produto da gaseificação, certo? Que nós destacamos que o muito importante o CO e o hidrogênio, mas além do CO e hidrogênio, o dióxido de carbono, o metano, alguns hidrocarbonetos maiores, etano, eteno, água, nitrogênio e vários contaminantes. Ou seja, é uma misturada de gases que a gaseificação gera, mas com foco, com prioridade, com importância na mistura monóxido de carbono e hidrogênio, esse tal e importantíssimo gás de síntese. Etapas da gaseificação. E primeiro ocorre uma secagem, né? Você não pode. Estamos falando da gaseificação da biomassa, tá claro, gente? A gaseificação pode ser feita com carvão, mas estamos falando especificamente, o foco do curso na biomassa. E a biomassa tem umidade, então, necessariamente, uma etapa inicial de secagem. É a etapa lenta para biomassas úmidas, né? Como madeira. Depois, um processo de pirólise, lembrando que a pirólise será estudada em especial na próxima aula, mas a pirólise, piro em grego é fogo e lise é quebra. Então, qualquer quebra por aquecimento, genericamente, é uma pirólise. Né? Então, uma pirólise, uma quebra, uma decomposição térmica inicial a 300 graus, quando ocorre vaporização desculpe, das partes voláteis e se inicia a fragmentação das partículas sólidas. Depois, uma outra etapa, a combustão é necessária ao processo, já que se necessita de uma fonte de calor para continuar o processo. A gaseificação em si ocorre quando os produtos da pirólise reagem com agente oxidante. Geralmente, o próprio ar, já falamos, para dar gases permanentes e quantidades menores de gases de hidrocarboneto. O carbono é oxidado em monóxido de carbono e dióxido de carbono. E o hidrogênio é gerado, percebam que eu marquei aqui. Por que eu marquei o hidrogênio sendo gerado? Porque ele vai dar o caráter combustível a esse gás de síntese. E falei que, através de catalisadores, vai se poder converter isso aqui em combustíveis renováveis. Claro que os catalisadores farão a mágica de ligar o hidrogênio ao carbono, ou seja, gerando hidrocarbonetos. O gás de síntese é um intermediário-chave na indústria química, estamos falando dele de novo, vocês já gravaram a mistura CO e hidrogênio. É uma mistura hidrogênio, monóxido de carbono e dióxido de carbono, que pode ser usada em diversas sínteses de produtos químicos, e nosso foco, de combustíveis, e como fonte de hidrogênio puro ou monóxido de carbono direto, uma vez que é um gás que queima por si só. O gás de síntese pode ser produzido a partir, percebam, de praticamente qualquer fonte de carbono, né? O carvão é o que ele foi usado até hoje, como foi gerado até hoje, tais como gás natural, óleos pesados, carvão, mas o nosso foco a biomassa. Aqui uma visão das reações, né, num reator de gaseificação, em que dentro, né, da queima da biomassa, dentro do reator, alguns gases sendo gerados, eu marquei em amarelo a mistura monóxido de carbono e hidrogênio, que seria exatamente o gás de síntese. Né? A diferença do desenho da esquerda para o desenho da direita é um gaseificador em contracorrente e em cocorrente. É uma questão da disposição do ar entrando em uma posição ou em outra, né, desse gaseificador. Mas eu estou destacando o que importa é que gerou-se, nos dois casos, foi gerado o CO mais hidrogênio, que é o nosso objeto de estudo, que é o chamado gás de síntese. O gás de síntese está muito associado a um processo chamado reforma a vapor, que o gera também. Né? Recordando o gás de síntese, me permitam trocar o ponteiro aqui para a caneta. O gás de síntese, vocês já sabem, é a mistura o quê? CO e hidrogênio. E o próprio CO2, às vezes, é considerado aí como gás de síntese também. Então, perceba que o tempo todo aqui, você viu a formação de CO, hidrogênio e até aqui uma formação de metano. Então, percebam que esses produtos foram gerados a partir de quem, gente? Do etanol. Perceba que aqui o C2H5OH
é o etanol. Essas duas reações iniciais aí, né? São reações do etanol reagindo com o quê, gente? Com vapor d'água. Água muito quente. Percebam que tem um G aqui de gás. Isso em temperaturas bem maiores que 200 graus e com catalisadores, né? E aí chamam isso de reforma a vapor do etanol, né? Então, perceba que o etanol foi reagido com vapor d'água em temperaturas elevadas e catalisadores para gerar o gás de síntese, né? E ainda gerou metano aqui. O que é a reforma a vapor do etanol? Então, o etanol entrando num vaporizador, né, que vai fornecer o quê? Água desmineralizada, e as reações de reforma dentro do reator seriam essas que eu mostrei antes aqui. O que importa nessas reações? A geração da mistura CO e hidrogênio, e várias vezes, vários momentos, reações aqui dentro do reator gerando hidrogênio, né? E esse hidrogênio mistura com CO, você já sabe que é o gás de síntese, e depois, se desejando, pode fazer uma remoção do CO e ficar com hidrogênio puro. Então, nossa aula 8, vamos falar da importância do hidrogênio, e eu estou te mostrando que a reforma a vapor do etanol nos permite gerar o gás de síntese, que é o H2 e o CO, e se desejarmos um processo de purificação, gerar-se também o hidrogênio puro a partir do etanol. Então, de novo, e aí por isso a aula anterior falamos do etanol, né, da produção do etanol, perceba que além de um combustível direto, o etanol pode ser fonte também de hidrogênio e pode ser fonte do chamado gás de síntese. Eu estou afirmando isso na aula de hoje, repetidas vezes. Quem é o gás de síntese? A mistura CO e hidrogênio podendo ser obtida por gaseificação da biomassa ou, o que estou falando agora, por reforma a vapor do etanol. Tá claro? Então, esse gás de síntese tem importância porque, pelo processo Fischer-Tropsch, que falaremos em seguida, ele será uma fonte de uma outra fonte nova, né, no nosso curso, de obtenção de combustíveis renováveis. Falamos agora, então, dessa tecnologia Fischer-Tropsch. É uma reação catalítica, primeiro destaque importante, daí percebemos que não deve ser barata, né? Que converte dois dos compostos mais simples da natureza, já mostrei isso, o hidrogênio e o monóxido de carbono, que é o gás de síntese, e uma matriz complexa de produtos, contemplando, vejam o que vai ser gerado no processo Fischer-Tropsch, alcanos, e aí já está o nome combustível na nossa cabeça, e como nada é perfeito, gera também compostos oxigenados, que a princípio não são tão bem-vindos nos combustíveis renováveis. E o defeito grande aqui também gera água, né? As parafinas geradas, lembrando que parafinas é sinônimo de alcanos, são geralmente cadeias lineares, desde o metano, ou seja, gerar metano é super positivo, né? Porque já é combustível, até ceras, veja, passando por, olha a mágica do processo Fischer-Tropsch. Ele pode a partir de quem, gente? Não perca o norte. Nós estamos partindo da mistura hidrogênio e CO, os gases hidrogênio e monóxido de carbono gerados na gaseificação da biomassa, tá certo? Estamos falando da queima de uma biomassa, da gaseificação da biomassa, que inicialmente gerou hidrogênio e CO, que com a presença de catalisadores, vamos chegar na gasolina, no óleo diesel e no querosene de aviação, né? Ou seja, gerando, enfim, né? Olha, estou sublinhando, leia, hidrocarbonetos a partir da gaseificação. Então, parando aqui e fazendo uma sequência. Estamos estudando gaseificação, que é queimar a biomassa, e nos produtos da queima da biomassa, geramos quem? Geramos hidrogênio e CO, né? Então, a queima da biomassa, nome geral disso, gaseificação, gerou uma mistura de H2 e do monóxido de carbono. Essa mistura, que é chamada gás de síntese, sendo processada com catalisadores ideais, vejam a mágica, estamos obtendo gasolina, óleo diesel, querosene de avião e
enfim, uma mistura bem variada de hidrocarbonetos a partir da biomassa. Claro, por um processo que iniciou queimando a biomassa e de forma catalítica. Conseguiu converter a mistura H2 mais CO nos derivados gasolina, diesel, querosene de avião renováveis. Porque qual foi a origem deles? A biomassa que foi queimada gerou essa mistura H2CO, que é o gás de síntese, e através da mágica da química chamada catálise, leva à produção de gasolina, diesel, querosene de avião renováveis a partir da biomassa. Esse é o grande mérito do processo Fischer-Tropsch. Destaque histórico de que ele surgiu na Segunda Guerra, quando a Alemanha nazista, cercada pelos aliados nas fontes de petróleo da época, não teve outra opção a não ser desenvolver uma gasolina sintética, que era exatamente a gasolina obtida a partir do processo Fischer-Tropsch. Os alemães dispunham de carvão, e dispunham de água, e dispunham de químicos, né? E dispunham de dinheiro para fazer catálise e chegar à gasolina sintética por esse processo. Isso ficou, e o mundo inteiro hoje tenta adequar o processo Fischer-Tropsch à possibilidade de usá-lo diretamente para produzir combustíveis renováveis. Um destaque aqui embaixo, bem importante para os presentes no curso que são da área da química, o mecanismo de síntese, né? Fischer-Tropsch, sublinhei catalisadores heterogêneos. O que seria isso, gente? A catálise é tão importante, percebam que ela faz, em resumo, essa mágica, né? De converter o hidrogênio monóxido de carbono em hidrocarbonetos, mas existem dois tipos de catálise. Aquela em que o catalisador está no mesmo estado físico dos reagentes, chama-se catálise homogênea. Aqui, no caso, os reagentes, né, que são o hidrogênio e o monóxido de carbono, são gases, e os catalisadores serão sólidos. Por isso se fala em catálise, em catalisadores heterogêneos, é uma catálise mais difícil. Então, aqui mostrando nessa horizontal embaixo, eu passo para a próxima tela e ela aparece em cima, né, o tempo todo se está forçando com a presença de catalisadores. Então, o tempo todo está se forçando, os catalisadores forçando, estão marcando reações sucessivas com o hidrogênio. O tempo todo, essa catálise deseja hidrogenar. Hidrogenar primeiro o CO, né? Porque lembra qual era o início da conversa? O início da conversa era exatamente o H2 mais CO. E aqui, no canto, a molécula de CO, num primeiro encontro de CO e hidrogênio. Então, perceba que o que era só CO já virou um CO com um hidrogênio ligado ao carbono. Então, esse carbono já ficou parcialmente hidrogenado, né? O que mudou daqui, né, desse momento para cá? O que muda? Uma nova introdução de hidrogênio aqui, ó. Perceba que não tinha hidrogênio, esse hidrogênio entra, né? E agora eu tenho dois hidrogênios aqui. De novo, uma hidrogenação. Então, eu fico aqui com uma situação mais hidrogenada. Aqui já continua a hidrogenação e a retirada de água. Então, o oxigênio já some, ó, e já fica CH2 com uma dupla. Continuando hidrogenando, o CH2 vira CH3. Então, o que desejo enfatizar os químicos de plantão? Percebam aí nesse andamento da esquerda para a direita aí desse processo de catálise heterogênea, de hidrogenação com catálise heterogênea. Sucessivamente foi sendo adicionado hidrogênio, né? E aí eu tentei mostrar nesse passo a passo de o que a princípio era o gás de síntese, ou seja, a mistura CO e o hidrogênio sendo forçado a entrar nas ligações químicas, essa hidrogenação sucessiva, né, termina gerando um composto apenas com carbono e hidrogênio, ou seja, se chega, enfim, a hidrocarbonetos a partir da mistura CO e hidrogênio. É uma mágica chamada catálise e, enfim, tentei minimamente mostrar como isso acontece. É bem mais complexo que essa imagem, tá? Mas fica a ideia aí para vocês.
Em relação à cinética desse processo, para quem for químico, né? Destaca-se que tem uma primeira etapa de absorção do CO sobre a superfície do catalisador, seria esse início da catálise, e depois o que se tem na prática é uma polimerização. O que seria uma polimerização na química? Quando você junta várias partes, e as várias partes que vão ser juntas aí, gente, são exatamente os carbonos, para formar o quê? Cadeias de carbono que depois, claro, ao longo do processo, vão recebendo hidrogênio. E cadeias de carbono hidrogenadas é um outro jeito de se falar em hidrocarbonetos, que é o objetivo final da cinética, enfim, desse processo chamado Fischer-Tropsch. Né? Você tem o tempo todo uma reação de polimerização e termina, esse é o desejo, com carbono e hidrogênio, ou seja, termina-se obtendo hidrocarbonetos. Os produtos Fischer-Tropsch consistem, então, o quê, gente? No final das contas, teremos uma mistura de hidrocarbonetos, né, com uma distribuição ampla de pesos moleculares. Então, se gera desde gasolina, querosene, até produtos hidrocarbonetos mais pesados, chamados, por exemplo, de gasóleo. Né? O destaque é que todos eles ainda contêm um pouco de dupla ligação. Esse processo final aqui, né, que vai dos alcenos para os alcanos, não é completamente eficiente. Então, no final, ainda se faz uma hidrogenação extra, um chamado hidrotratamento, para garantir o mínimo de insaturados, de ligações duplas entre os carbonos. As condições do processo Fischer-Tropsch, em resumo, ele é operado a 150, 300 graus Celsius. Em temperaturas mais altas, levam a reações mais rápidas e a taxa de conversões superiores, mas aí começa a prevalecer a produção apenas de metano. As pressões típicas variam de uma a várias dezenas de atmosfera, então pressões elevadas, elas envolvem em geral, custos elevados, né? Então, como falei no início, não é um processo barato, é um desafio hoje, quando se pretende usar o processo Fischer-Tropsch para obter hidrocarbonetos a partir da biomassa, vários desafios ainda estão colocados. Genericamente, tudo isso que se está falando se chama de processo GTL. Né? Por que GTL? Porque se objetivou a mistura CO e hidrogênio, falei que é o gás de síntese, mas iniciou-se com a gaseificação. Né? E a gaseificação, estou destacando, tem temperatura mínima de 700 graus Celsius. Né? É um processo em duas etapas, em que, em primeiro, o aquecimento inicial acaba, que é uma pirólise, né? Que você começa a dissociar os componentes mais voláteis, os mais leves, os que se desprendem mais fácil, né? E isso ocorre em temperaturas inferiores a 600 graus Celsius. Numa segunda etapa, se tem o aquecimento até 700. Né? E aí o destaque de que a biomassa sendo aquecida, ela gerou uma fração líquida, que é o bioóleo, uma fração gasosa e uma fração sólida, que é chamado de resíduo carbonáceo. O bioóleo é a fração líquida produzida e os gases, e é por isso que estávamos falando do processo Fischer-Tropsch, incluem também hidrogênio CO, mas também hidrocarbonetos são gerados diretamente aí na gaseificação, nos processos GTL. Numa segunda etapa, que eu comentei, que é acima de 700 graus, gera-se energia para o próprio processo de pirólise, ou seja, na aula que vem a gente detalha a pirólise. A pirólise, várias vezes, ocorre junto das unidades de gaseificação. São processos pareados, irmanados numa planta industrial. E aqui uma observação final de que a distribuição desses produtos da gaseificação opera, em resumo, em altas temperaturas e baixas pressões, quando o objetivo, e é disso que estamos falando, for produzir o gás de síntese que você já conhece,
é a mistura hidrogênio e monóxido de carbono, que, por reação de Fischer-Tropsch, leva a hidrocarbonetos de muito valor, né? E ainda aqui o processo Fischer-Tropsch, numa visão mais química, né? Percebam que o tempo todo estamos reagindo o quê? CO com hidrogênio. Antes da seta, o tempo todo temos CO e hidrogênio, os dois gases, né? Gerados na gasificação e também na própria pirólise. Esses dois gases que o tempo todo são CO e hidrogênio, eles podem gerar o quê? Aqui, CnH2n mais 2, os químicos sabem que isso são alcanos. CnH2n são alcenos. Os alcanos, também chamados parafinas, os alcenos, também chamados olefinas. E também são gerados álcools ou oxigenados, e também é gerado o próprio metano, hidrocarboneto mais simples aí. Então, perceba que a utilidade, a vantagem, a capacidade do processo Fischer-Tropsch converter, né, o gás, a mistura gasosa hidrogênio-CO, oriunda, né, originada da queima da biomassa, em hidrocarbonetos. E esses processos, em geral, são conhecidos com as iniciais GTL, que significa Gas to Liquid. Lembrando, o início disso foi a gasificação da biomassa. E aí os produtos desejados seriam o quê? Já mostramos, né? São parafinas, olefinas, álcools, enfim, todos esses podendo ser chamados, nome do nosso curso, combustíveis renováveis. Aqui é um resumo, né, ainda mais abrangente, mais genérico, a visão, e nesse gráfico, nesse estilo do que estamos falando, que é um termo mais abrangente, os processos GTL, Gas to Liquid. Então, resumindo, já falamos, mas fazendo um passo a passo do que falamos até aqui, um resumo útil. Partimos de uma fonte de carbono, e, claro, com o nosso interesse de ser renovável, partimos da biomassa. A reforma foram as reações que gerou o famoso, já falamos várias vezes, a mistura CO-hidrogênio, que é o gás de síntese, que a partir de uma reação catalítica, né, ou síntese de Fischer-Tropsch, gerou vários produtos que são hidrocarbonetos, como as olefinas, que são alcenos. Essas olefinas, elas podem ser duplicadas, essa duplicação é chamada isomerização, enfim, geram-se cadeias maiores com a isomerização, e a hidrogenação transforma as olefinas, que são os alcenos, em alcanos. E, enfim, se chega a gasolina, querosene, diesel, a derivados que tradicionalmente são obtidos a partir do petróleo e que aqui diretamente, em resumo, estão sendo obtidos a partir da biomassa. Eis a razão do nome GTL, Gas to Liquid, né? Na verdade, a biomassa foi primeiro gaseificada e depois, por Fischer-Tropsch, chegou aos líquidos gasolina, querosene, óleo diesel e outros derivados. Resumo a importância de tudo isso que falamos. A síntese Fischer-Tropsch, né? Que é esse processo todo aí. Se destaca como tecnologia limpa para a produção de combustíveis, eu estou acrescentando, renováveis, líquidos e limpos, devido aos baixos teores, isso é muito importante na química, né? Baixos teores de contaminantes, é a grande vantagem de tudo isso que estamos falando, principalmente o enxofre. A tecnologia GTL apresenta-se como alternativa viável, ok, gente? Nos casos, leia-se aqui 2022, em que o barril de petróleo tem o seu preço elevado, em situações de crise, estamos falando de Ucrânia e Rússia, aí, de Europa, enfim, da atualidade. Enfim, claro que se deseja ainda baratear esse processo, como falei no início, é um processo catalítico, e os processos catalíticos, a priori, são caros. Mas, sublinhado esse meio aqui, né, em momentos de crise, em que o barril de petróleo tenha seu preço elevado e considerando-se o futuro, em que aponta para uma extinção do petróleo, e mais ainda,
considerando-se os efeitos adversos do efeito estufa, do aquecimento global, faz todo sentido desenvolvermos estudos em baratear a catálise, que é o que encarece o processo Fischer-Tropsch. Ainda aqui, falando do processo Fischer-Tropsch, e esse singás aqui é exatamente a mistura CO mais H2, né, que vocês já sabem, em português, gás de síntese, aparece em inglês com esse nome aí de singás, esse sim aqui é abreviação de síntese, né, síntese gás. Então, singás ou gás de síntese, você já sabe a mistura CO-hidrogênio, que pode ser obtida por reforma a vapor da biomassa, né, daí o nosso interesse, e esse quadro verde geral aí caracteriza uma biorefinaria, em que nesse trecho que eu marquei em vermelho, a síntese de Fischer-Tropsch, destacada aqui, poderia, a partir do gás de síntese, levar a gasolina, que aqui está escrito como nafta, a lubrificantes, a óleo diesel e a outros combustíveis, como o próprio querosene de avião. Então, resumindo, é da biomassa para a biorefinaria, que usando disso que a gente falou, que é o processo Fischer-Tropsch a partir do gás de síntese, os combustíveis que originalmente eram fósseis podem ser obtidos, sim, a partir da biomassa nesses dois grandes passos aí. Queimar a biomassa na gaseificação, gerar o gás de síntese e, por catálise, gerar, por Fischer-Tropsch, os hidrocarbonetos. Isso é a visão, e eu quero agora particularizar esse meio, esse final de aula aí, mostrando que isso tudo que a gente falou pode ser útil para produzir o derivado de maior valor agregado, que é o querosene de avião a partir da biomassa, que recebe o nome de bioquerosene. Eu mostrarei isso nessas telas seguintes, aí, especificando o chamado bioquerosene, né? Então, de forma inicial, perceba-se que, a partir da matéria-prima biomassa, se fez a gaseificação, se fez essa mágica, que é a reação catalítica Fischer-Tropsch, e se deseja, de agora em diante, focar a obtenção de querosene de avião. No processo BTL, perceba que agora estamos generalizando de biomassa to liquid, que é o melhor sigla para o que a gente falou até agora, né? Então, a matéria-prima é decomposta pela gaseificação, a biomassa é aquecida, produzindo o gás de síntese, falamos disso até agora. Que, enfim, né, por Fischer-Tropsch, vamos querer mostrar agora que ele pode gerar o querosene parafínico sintético, que isso escrito em inglês, Synthetic Paraffin Kerosene, vai gerar essa sigla aqui, SPK, mais precisamente FT-SPK, FT, abreviação de Fischer-Tropsch. Então, em resumo, em português, o querosene parafínico sintético obtido pelo processo Fischer-Tropsch. Não perdendo o norte, que estamos querendo, desejando chegar no querosene de avião a partir da biomassa, daí chamá-lo de bioquerosene, é o que queremos mostrar. Então, pontos relevantes nesse tal bioquerosene, importante falando dele. Garantir segurança e desempenho. Olha que interessante, gente, a aviação é dependente de combustíveis líquidos, então vamos chegar a um bioquerosene, que, claro, tem que ser líquido também. E a indústria de aviação requer um bioquerosene que seja sustentável, claro, originário da biomassa. Drop-in, a gente vai usar esse termo, ele é usado direto, vamos explicar o que é isso. Então, o drop-in, ele necessariamente é um combustível alternativo, indistinguível do convencional. Como assim? Muito semelhante ao convencional, né? Perceba, tão semelhante que não vai requerer mudanças na aeronave, não vai requerer mudanças nos motores e também não vai requerer mudanças no sistema e na infraestrutura de suprimento das aeronaves. Esse conjunto de um combustível de aviação renovável, daí o prefixo bio, que não altere todas essas condições, ou seja, que seja um substituto o mais semelhante possível ao combustível fóssil, mas sem alterar nenhuma das condições atuais
na cadeia de suprimento, isso é batizado de BioQAV drop-in. Né? Qualquer tecnologia candidata a se tornar um bioquerosene deve passar pela aprovação desse instituto americano aqui, que é a American Society for Testing and Materials, é quem rege, né, os ensaios de controle de qualidade dos produtos derivados de petróleo e de outros mais. Mas que interessa agora nós que estamos falando do bioquerosene. Não se pode falar do bioquerosene sem entender o querosene antes, né? Até porque a ideia é que o bioquerosene seja combustível alternativo ao querosene indistinguível. Se ele é indistinguível, a ideia é que ele é idêntico em propriedades físicas e químicas. Então, para se entender o bioquerosene, precisamos antes entender quem é o querosene, tá certo? E aí você entende o combustível renovável bioquerosene. Então, ele é líquido derivado do petróleo, claro, você sabe isso do querosene, e o primeiro destaque, alto poder calorífico e baixa tendência à formação de resíduos. Não pode ter resíduo na turbina do avião, gente. Simples e grave assim. Né? E ele destila nas refinarias numa temperatura entre 150 e 290 graus Celsius. É uma mistura de hidrocarbonetos dos tipos parafínico, naftênico, vamos ver que tem um teor de aromático de no máximo 25%, e em resumo são cadeias principalmente de 8 a 16 átomos de carbono. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, existem pelo menos 4 combustíveis usados para aviação disponível no mercado. Então, a sigla QAV1, querosene de aviação, internacionalmente, em inglês conhecido como JETS A1, né? O querosene de aviação alternativo, vindo de fontes alternativas, é os que a gente quer falar, como, por exemplo, biomassas. E o querosene C, que vai ser uma mistura do QAV1, que é o do petróleo, com até 50% em volume de um querosene vindo da biomassa. Existe um quarto tipo, que seria a gasolina de aviação. Especificações ASTM. Então, isso aqui é muito importante, essa tela, você entender ou comentar com calma esses requisitos de desempenho, ou seja, o querosene ou o bioquerosene, que é o que a gente deseja chegar, tem que ter essas propriedades aí. Proporcionar máxima autonomia de voo, ou seja, o avião ir o mais distante possível com aquele peso de querosene. Isso é expresso na propriedade poder calorífico, que em geral é dado por caloria por grama ou uma unidade de energia por massa. Vaporizar-se adequadamente. Então, naquela faixa, né, recordando aqui, o querosene tem que ter cadeias de carbono entre 8 e 16 carbonos, né, na cadeia carbônica dessa mistura entre cadeias de 8 e cadeias de 16 carbonos, essa mistura é o chamado querosene. Ele tem que ter uma quantidade mínima de hidrocarbonetos menores, de 8 a 11, vamos colocar assim, nessa faixa de 8 a 16, os de 8 a 11 seriam chamados leves do querosene. Eles que garantem que ele se vaporize adequadamente, né, no interior da cama de combustão da turbina, produzindo chama limpa, minimizando a formação de fuligem. Essa garantia de não haver formação de fuligem, ou minimizar, não é, a formação de fuligem, isso está associado a um máximo de 25% de aromáticos que o querosene pode ter. Os hidrocarbonetos aromáticos são geradores de fuligem, daí serem especificados num máximo de 25%. Eu estou adiantando essa informação, porque foi comentada aqui sobre fuligem. Proporcionar partidas fáceis e seguras, né? E essa partida fácil e ter facilidade de reacendimento. Isso significa um mínimo desses hidrocarbonetos menores aqui na faixa de 8 a 11. Minimizar a formação de resíduos e cinzas por combustão e escoar facilmente em baixa temperatura. Por que isso, gente? Lá no alto, o avião está sempre submetido a temperaturas baixas. O que é isso? Por exemplo, é comum, né, lá no alto, o avião do lado de fora está submetido a menos 40 graus Celsius. Então,
é fácil imaginar que um combustível congele, vire sólido nessas temperaturas muito baixas. Por isso vai ser feito um ensaio chamado ponto de congelamento, que vai exigir que o combustível escoe facilmente nessas baixas temperaturas comuns em altitudes grandes. Ser estável quimicamente e termicamente, isso aqui é muito importante, senão acaba com a turbina, né? Que são ligas metálicas muito nobres, não ser corrosivo. Óbvio que se ele tem que ter um elevado poder calorífico, nem pensar em quê, gente? Em água. O querosene não pode ter pensamento de H2O na composição dele, né? Ter aspecto límpido, ausência, claro, de sedimentos e um indicador importante de instabilidades, né, em geral, de compostos indesejados é a alteração de cor. Então, é um teste que é feito em laboratório, verificar se o querosene manteve a cor original dele, que em geral é bem clara. E, claro, já falei, né, quase com a repetição, não apresentar água livre. A água livre, além de diminuir o poder calorífico, ela pode significar a presença de micro-organismos, e isso vai levar à obstrução de filtros, entupimentos, enfim, tudo isso é muito grave. Aqui, essa resolução ANP número 779, ela fala de novo dessas especificações que comentamos. Então, só um destaque da tela anterior, né? Claro que o combustível tem que ser claro, límpido, isento de água. Eu falei isso aqui, ó, os aromáticos em torno de 25% no máximo. Aquela garantia do combustível não congelar, é chamado ponto de congelamento, ele é especificado no máximo de menos 47 graus. O ideal é que ele siga fluindo em temperaturas menores que isso, né? E aqui um valor de poder calorífico, que é muito importante no querosene. Então, mostrando que essas especificações que comentei aqui são resultados de uma resolução da Agência Nacional de Petróleo, que, claro, trabalha em função também da STM. Querosene de aviação alternativos. Existem alguns tipos, foge ao objetivo da aula de hoje, eu posso montar uma aula depois falando desses 5 tipos, na verdade já se fala em 7 ou 8 hoje, diferentes querosenes sintéticos, mas queremos, até por sequência da nossa aula, mostrar que desses todos, o mais usado no mundo hoje é exatamente o que se origina com o processo Fischer-Tropsch, que é o que falamos até agora, para dar uma sequência lógica na aula. Então, aqui um resumo dessas rotas todas, que eu falei aqui, que tem 5, mas já são 7 ou 8, mas resumindo, 3 focos principais desses querosenes alternativos, né? Genericamente chamados de bio-QAV. Então, 3 rotas. Uma rota que é de hidrogenação, né? Em inglês é chamada de hydroprocessed esters and fatty acids. A gente viu essa sigla quando eu falei de alguns óleos diesels, né, obtidos por EFA. E recordem-se, eu falei que se pegavam óleos vegetais, triglicerídeos, que são os óleos vegetais, e fazia a hidrogenação desses óleos vegetais. Pois bem, alguma dessas rotas de querosene de aviação são a partir da hidrogenação desses óleos vegetais, chamado processo EFA, o querosene EFA também. E tem vários processos. A UFRJ estuda isso, alguns centros de pesquisa no Brasil, o Instituto Militar de Engenharia tem estudos nisso também, e várias universidades brasileiras. O Centro de Pesquisa da Petrobras, claro, estuda o processo álcool to jet, que é uma forma de chegar a hidrocarbonetos a partir dos álcools etanol e isobutanol. Como eu te falei, isso só cabe numa outra aula em que eu falo especificamente desses processos, mas especificamente estamos enfatizando desses 3 que estão na tela, essa ideia aqui de se chegar a um bioquerosene, a um combustível, né, renovável, bio-QAV, a partir da gaseificação e do processo Fischer-Tropsch, que foram as 2 sequências que enfatizamos na aula de hoje. E aqui o bioquerosene de aviação é definido por uma lei, né, como, de novo, uma resolução da ANP, da Agência Nacional de Petróleo, como combustível derivado da
biomassa renovável, destinado a consumo em turbinas de aeronaves. O destaque de que esse bioquerosene, ou seja, acabamos de falar, por gaseificação e síntese de Fischer-Tropsch, ou qualquer outro desses aí, eles só poderão ser adicionados na proporção de 50% em volume ao combustível fóssil tradicional. Então, até por segurança, ou se você quiser pensar por insegurança, por garantia do que já está colocado a nível de controle de qualidade, os bioQAVs hoje no mundo, as empresas de aviação aceitam ter, né, 50% do bioQAV, esse obtido por rotas alternativas, né? Então, vou escrever 50% do bio, né, QAV, e os outros 50% do combustível fóssil, do querosene, do petróleo tradicional. Mas, informo a vocês, vários aviões do mundo, vários aeroportos já trabalham com esse querosene meio a meio, eu vou chamar assim, 50% do bioQAV com uma mistura em 50% do bioQAV e 50% do fóssil. O biocombustível da APIM, eu comentei, mas quero reforçar o conceito importante para vocês isso. Ele é totalmente compatível, pode ser misturado em proporções adequadas com o querosene fóssil, e o que importa no conceito do APIM, sem necessidade de alterar nada, motores, aeronaves, infraestrutura, né? E a exemplo do SPK, eles são muito semelhantes, o SPK é o querosene parafínico sintético em inglês, né? São muito semelhantes em desempenho para o combustível tradicional. O destaque valioso, né? São isentos de enxofre, eles têm teores de aromáticos, isso aqui é um erro no texto, né? Eles têm teores de aromáticos especificados no máximo, mas podem resultar em menores, isso aqui importa, né? Em menores emissões. E, claro, precisam ter, e têm, né? Excelentes propriedades em baixas temperaturas. E também baixa viscosidade em baixa temperatura, e óbvio que o querosene não pode ter, estamos falando do bioquerosene, não pode haver corrosão e contaminação nele. Aqui a gente termina mostrando esse mapa aí complexo das várias possibilidades de se obter combustível renovável, especificamente biocombustível para aviação ou bioQAV, a partir de várias rotas, né? E a partir de várias matérias-primas, né? Então, exemplificando aqui, óleos de cozinha usado, plantas oleaginosas, foi o início da nossa aula, o próprio sebo bovino. Vejam, lixo, né? Resíduo sólido urbano, amidos, açúcares diversos, plantas com açúcar. Focamos hoje isso aqui na aula de hoje, né? Os gases de exaustão, né? A gaseificação gerando, lembram? Nosso foco da aula, a mistura Fischer-Tropsch, falamos isso. Percebam, há estudos de um querosene a partir de algas e a partir da lignocelulose. Então, vejam quantas possibilidades, e isso dá quase não, isso dá um outro curso, né? E eu teria que me preparar para falar disso tudo, mas seria uma especialização, aí um curso livre de extensão maior, de 20 horas, talvez mais, falando desses processos todos. Eu confesso que eu estou estudando isso, mas é uma ideia minha dar um curso futuro disso, mas posso montar uma aula mínima, né, dessas várias rotas de querosene. Especificamente, e fechando a aula de hoje, nós falamos de quê, né, nesse emaranhado todo? Falamos de partir da biomassa, né, fazer a gaseificação da biomassa, gerando a mistura CO a hidrogênio, que foi o gás de síntese, e pegamos essa rota aqui, ó, o gás de síntese, a partir do processo catalítico Fischer-Tropsch, nos levou ao chamado bioQAV, a partir do processo Fischer-Tropsch. Foi apenas isso que falamos hoje. Mas eu estou mostrando essa tela, não para confundi-los, mas para mostrar quantas formas diferentes, caminhos diferentes, rotas é o termo que se usa, né? Quantas rotas diferentes se pode chegar ao bioQAV, ao bioquerosene, ou seja, combustíveis de jato, de aviação, renováveis, numa grande
gama de rotas, de variações possíveis, né? Em resumo, ainda resumindo a tela, temos processos bioquímicos e temos essa conversão aqui mais termoquímica, que foi objeto da aula de hoje. Diminuindo isso e falando só da aula de hoje, pegamos então a biomassa, né? Fizemos a gaseificação, geramos o quê? Na gaseificação, a mistura CO-hidrogênio, e por Fischer-Tropsch chegamos ao nosso bio-QAV, né? Foi o nosso objeto da aula de hoje. Espero ter sido útil aí, mostrando as grandes possibilidades de se chegar ao bioquerosene de aviação, mas, claro, a gente focou hoje a gaseificação da biomassa. Um grande abraço a todos. Eu estou finalizando a apresentação e terminando a nossa aula 6. Um grande abraço.